de uma comparação. Quando Jesus ele fala acerca das parábolas, que foram cerca mais ou menos de 40 parábolas narradas por ele dentro da Bíblia Sagrada, ele está fazendo algumas comparações. Então ele vai abordar o tempo, a cultura e o costume dos povos. Quando pegamos aqui dentro da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Cristo, ele vem de uma narrativa. No capítulo de número 13 de Mateus, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Ele vai dar a explicação dessa parábola e logo ele vai trazer a parábola do joio, que também pode ser chamada de parábola do joio e do trigo. Quando pegamos a palavra do Senhor nosso Deus, nós entendemos aqui dentro da palavra de Deus que Cristo, ele está trazendo uma verdade, ele está trazendo algo que vai dar simbologia, ele está fazendo uma comparativa dentro deste contexto da igreja do Senhor. Nós sabemos que nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Como já foi dito aqui nessa noite pelo nosso querido irmão pastor Anderson, nós estamos enfrentando um momento de crise, um momento em que o mundo, em que a esfera terrestre, ela entra em uma guerra, e esta guerra não é contra um inimigo físico, não é contra um inimigo carnal. O mundo inteiro se move, pessoas estão batendo cabeça de um canto a outro para descobrir um antídoto ou uma vacina que vai contra este vírus ou esta pandemia que se espalha sobre todo o globo terrestre, trazendo caos, trazendo morte, trazendo desespero, trazendo preocupação no coração do povo e do mundo. Mas nós entendemos aqui no Senhor que isso tudo é apenas um cumprimento da palavra. A hora está chegando, o momento está chegando, e o que nós entendemos e o que nós aprendemos nesta crise simples, o que nós vamos entender, se recordarmos há pouco tempo atrás, quando esta crise ainda estava se estendendo, quando este vírus estava se alastrando, nós vamos entender que quando foi predito o momento de quarentena, as primeiras pessoas que abraçaram esta causa, infelizmente falando, foram as pessoas que estão no meio da igreja, as pessoas que estão nos cultos, as pessoas que vêm para a igreja para adorar o Senhor segundo elas. E a minha preocupação é: será que essas pessoas têm desejo de estar diante da presença do Senhor? Tem desejo de adorar a Deus? Tem desejo de bendizer o nome do Senhor? Outra preocupação, a minha preocupação é quando tudo isso passar, de que forma as pessoas se apresentarão de novo na igreja, de que maneira as pessoas virão de novo para os cultos. Eu vim aqui te dizer nesta noite que se você não tem prazer, não tem alegria em vir para o culto para adorar o Senhor, você não está querendo chegar no céu. Você não está querendo ir para o céu. Você vai fazer o que é no céu se você não tem prazer de vir à igreja adorar o Senhor? Se você não tem prazer de vir na igreja para bendizer o nome do Senhor? Nós estamos aqui nesta noite com os noiva e noiva do Cordeiro, que aguarda ansiosamente pelo momento em que Deus há de arrebatar a tua igreja, pelo momento em que Deus há de buscar a tua igreja. O que me entristece é que no meio desta pandemia, algumas igrejas já levantaram, já fecharam as portas, já suspenderam os teus cultos, e nós não estamos aqui porque nós somos melhor, ou porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos melhor do que elas. Nós estamos aqui porque nós temos sede no nosso coração de adorar. Nós estamos aqui no nome de Jesus porque nós sabemos que em breve a nossa adoração não vai ser mais aqui. Em breve o nosso lugar não vai ser mais aqui. Em breve a igreja não vai mais se reunir aqui porque ela será ajuntada. E a palavra diz, evangelista Darson, que vai ser como num abrir e fechar de olhos.
quando eu estava estudando acerca disso, porque a palavra não diz que é um piscar de olhos, porque isso pode ser algo que é sintomático, ou pode ser algo que é projetado, ou arquitetado por alguém. Eu tenho desejo de piscar, eu pisco. Eu tenho desejo de abrir o olho, eu abro o olho, de fechar o olho, eu fecho o olho. Um ser humano normal, uma pessoa normal, dentro do dia, ela faz isso quase que 1000 vezes durante o dia. E a palavra vai dizer que o dia, que o momento em que Deus irá arrebatar a sua igreja, vai ser como no abrir e no fechar de olhos. Como no abrir e no fechar de olhos. Eu estava estudando, irmão, acerca dessas coisas. Eu estava estudando acerca disso dentro da palavra do Senhor. E sabe o que é que disse algumas pessoas? Que o abrir e o fechar de olhos, ele tem cerca de 1/10 de segundos, ou um centésimo de um segundo. Ou seja, em menos de 1 segundo, a igreja vai fechar o olho, abrir o olho e vai se apresentar diante do Cordeiro. Aleluia! Vai se apresentar diante do Senhor. Vai ser o maior rapto da história da humanidade. Vai ser o maior rapto que Deus irá produzir, que Deus irá fazer. E uma pessoa, nenhuma tecnologia humana, ela vai ser capaz de pegar este momento, de gravar este momento, de arquitetar, ou de anunciar este momento. Vai acontecer algo. A igreja, em um abrir e fechar de olhos, a igreja abriu o olho, fechou o olho, a igreja subiu. A igreja não está mais aqui. Deus disse que haverá dois do campo, um será tomado e o outro vai ficar. Eu não sei quem é este outro, não é eu. E eu quero acreditar que também não é você. A igreja vai abrir o olho e vai estar perante Cristo. Imagina que coisa gloriosa, pastor Anderson. Imagina que coisa gloriosa, pastor Anderson. Imagina que negócio glorioso, presbítero Weber. A igreja fechou o olho, abriu o olho, compareceu diante da glória de Deus. Ela já não está mais aqui, ela está no céu. E eu verá cerca de 2 pessoas. Existem cerca de 2 ministros dentro da igreja, nessa última hora da igreja. É a igreja que anuncia que Cristo está voltando para buscar a tua igreja. A igreja que vai anunciar depois, ou alguém que vai anunciar depois, que Cristo já voltou para buscar a tua igreja e que eles ficaram. Eu não sei em que língua, eu não sei em que parte você vai se enquadrar. Se você não quer ficar depois para anunciar que Cristo veio buscar a tua igreja, é melhor você começar a anunciar agora, viver agora, ser transformado agora, ser renovado agora, arrancar a religiosidade agora, aceitar agora, decidir subir. Cristo está voltando, então eu vou me converter e vou aceitar a Cristo, e na última hora eu vou ser salvo, meu irmão. Eu vim aqui te dizer que naquele dia nós não vamos ter mais tempo. Chegará um dia em que não haverá mais tempo. É por isso que o profeta profetiza, é por isso que o profeta vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto está perto. Por quê? Porque vai ter um dia que você vai querer invocar e não vai ter mais jeito. Vai ter um dia que alguém vai querer clamar e não vai mais encontrar o Senhor. Então o que a igreja precisa fazer? Se posicionar diante de Deus nessa última hora para engrandecer o nome do Senhor. O evangelista João, em uma das suas epístolas, ele vai dizer o seguinte: filhinhos, já é a última hora. Se ele disse há cerca quase 2000 anos atrás, dentro do tempo humano, dentro da cronologia humana, que já era a última hora, eu quero entender, ou eu quero imaginar aqui neste momento, que a igreja está galgando os seus últimos momentos, os seus últimos segundos, os seus últimos minutos aqui na terra, em que brevemente vai sair uma notícia, e essa notícia vai dizer que um pouco muito desapareceu. Eu fico tentando entender aqui nessa noite, imaginar as redes televisivas do Brasil, os meios de telecomunicações de
nações, dizendo: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se ouve nem mais um clamor? Aí alguns desviados, os desviados daquele dia vai trazer resposta à notícia, vai dizer assim: aquele povo, ele foi-se embora para o Senhor. Aquele povo não mora mais aqui, foi morar lá em Sião. Eu fico imaginando tal coisa diante do Senhor e a minha alma se engrandece. Há pouco tempo atrás eu estava dizendo para alguém que é necessário, irmão, que eu preciso medir o seu tempo. É preciso fazer uma medição, irmão, dos meus batimentos cardíacos quando eu estou envolvido com a palavra. Sabe por quê? Porque meu coração acelera. Eu fico tentando imaginar, irmão, naquele dia, a mulher amamentando o seu filho, e o filho desaparece da sua onda de um tempo para o outro, e ela fica tentando procurar, desesperada, boca aberta. Eu fico tentando imaginar, irmão, carros se desarrumando, avião se desarrumando no céu, em todo território, em todo tempo, os homens que estão planejando o seu futuro irão naquele momento contemplar o teu filho. A igreja arrebatada, o povo foi morar no Cienciano, o povo foi comparecer diante do Cordeiro de Deus, daquele que arrancou o pecado do mundo, e a palavra então se cumprirá de maneira voraz na nossa vida. A igreja vai chegar ao seu destino, a igreja vai chegar ao céu. Só que nós vamos entender aqui nesta última hora da igreja, dentro do contexto bíblico, em que algumas verdades vão se manifestar. Você se lembra que o profeta Malaquias profetiza dizendo: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Nós entendemos dentro da palavra do Senhor que o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja imaculada, uma igreja que não tem mancha, uma igreja que não tem sujeira, uma igreja que está se santificando das suas vestiduras santas no seio do Cordeiro. Vamos à palavra do Senhor, Deus. A verdade aqui nesta noite, que esta parábola ela vai nos trazer algumas comparativas. A primeira comparativa que eu encontro dentro desta parábola é que a palavra do Senhor nosso Deus vai nos dizer acerca de um homem que ele pega boa semente, semeia boa semente no seu campo, e nos diz a palavra do Senhor que enquanto estes homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e a Bíblia diz que ele se retira. Quando pegamos o contexto bíblico aqui nesta noite, se nós estudarmos aqui nesta noite criticamente o contexto que Cristo está narrando na parábola do joio do trigo, Valdeirson, nós vamos entender que o joio e o trigo, eles são duas coisas muito parecidas, muito igualáveis. Não dá para discernir, não dá para diferenciar o joio do trigo. Algumas pessoas com muita crítica, com consentimento muito crítico dentro dessas hortaliças, talvez pode evidenciar ou pode entender alguma coisa, algumas diferenças no aspecto do joio do trigo, mas nós entendemos que o próprio Senhor aqui nesta parábola, ele vai dizer o seguinte: quando os teus servos se aproximam, cresce o joio, cresce também o trigo. Alguém vai se aproximar e vai dizer assim: meu Senhor, mas o Senhor não lançou uma semente no seu campo, então por que nasceu joio no meio do trigo? E ele vai dizer assim: queres que nós vamos e arranquemos o joio, que arranquemos o joio no meio do trigo e deixamos apenas o trigo? Nós vamos entender que o homem, o dono daquela hortaliça, daquele campo, preocupado com o trigo, ele vai dizer o seguinte: não, para que vocês não arranquem o trigo no meio do joio, deixem os dois crescer junto. Quando nós pegamos este contexto bíblico, nós vamos entender dentro da palavra do Senhor que o evangelista João, no capítulo de número 17, ele vai narrar algo mais lindo dentro do contexto bíblico, dentro da Bíblia Sagrada e dos seus 66 livros, quando ele vai dizer que Cristo estava orando. Eu
Tiago, ele está escrevendo o seu livro, a sua epístola, pastor Anderson, e ele vai dizer que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. A palavra que sai da minha boca é uma palavra que tem poder. Agora eu fui tentando entender, eu imaginar o homem, quando Jesus estava orando, se o crente que ora tem poder, eu fico tentando entender Jesus orar, eu fico tentando imaginar, que coisa profunda. Imaginar os discípulos sentados e olhando Jesus orando, se colocando à parte, ensinando os discípulos a orar. Era o maior pregador da história da humanidade. Era o homem que pregou o sermão mais poderoso, que ia contra todos os princípios e os entendimentos da mente humana. Quando ele vai pregar acerca do sermão da montanha, e ele vai trazer a abrangência da graça, o peso da graça, muito mais forte do que o peso da lei. Quando ele vai dizer o seguinte, diante dos fariseus, diante dos perseguidores que estavam diante dele, ele vai burlar a lei de Daniel, que diz que tem que ser olho por olho, dente por dente, e ele vai mexer no egocêntrico, ou no egocentrismo humano, e ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado aqueles que choram. Aí ele vai dizer assim, pastor Anderson, porque eles serão consolados. Aí estava o chefe da lei olhando e dizendo assim: esse homem está maluco, esse homem está doido, esse homem está perturbado. E ele vai dizer assim: porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os perseguidores, são aqueles que são perseguidos. Eu queria estar diante de alguns sermões dentro da Bíblia Sagrada. Eu fico tentando imaginar a igreja de Éfeso, que foi o maior campo de batalha espiritual missionário de Paulo. Eu fico imaginando a igreja de Éfeso dizendo, os historiadores dizem que os discípulos congregavam na região de Éfeso. Eu fico tentando imaginar pastor Anderson, evangelista Darcio, presbítero Wander, pastor Aparecida, alguém dirigindo o culto da igreja de Éfeso. Vamos aqui conjecturar, pastor Anderson dirigindo o culto da igreja de Éfeso. Eu sentado na plateia, na nave da igreja, e o pastor Anderson vai dizer assim: nessa noite nós queremos dar uma oportunidade para o nosso irmão missionário Paulo pregar a palavra. Oh meu Deus do céu, como eu queria estar diante deste culto. Eu fico tentando imaginar, irmãos, a autoridade e o poder com que Paulo pregava, ao seu conhecimento, a sabedoria. O mesmo Paulo que ele está dizendo aqui nesta noite, ele disse que Apolo era um homem poderoso na palavra. Aí na terça-feira prega ao missionário Paulo, na quinta-feira quem prega Apolo, e eu sentado ouvindo, poderoso em palavras, poderoso diante de Deus. Aí no outro domingo, alguém se levanta e diz assim: eu quero dar uma oportunidade para o discípulo João pregar a palavra, para ministrar a palavra. O homem que andou com Jesus, o homem que andou com o Mestre. Meu Deus do céu, que coisa poderosa, que coisa grande, que coisa poderosa. Eu fico tentando imaginar, pastor Anderson, como eu daria tudo que tem na minha vida para estar diante de um sermão de Jesus, para ouvir o Senhor pregando com grande graça, com grande sabedoria, com muito som, poderosa em palavras. Que coisa tremenda, que coisa sobrenatural. Mas eu vim aqui nesta noite, debaixo da unção e da autoridade de Cristo, para te dizer que a igreja vai chegar lá. E ela vai se aproxima e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pedem a Jesus para nos ensinar a pregar, eles não pedem a Jesus para nos ensinar a ministrar a palavra. O maior pregador, o pregador por excelência, Jesus, aquele que orava, aquele que a Bíblia diz que eles não vão dizer assim: Senhor, nos ensina a pregar. Lucas capítulo de número 12, se não me foge a memória, o discípulo se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, nos ensina a orar, ensina-nos a orar. Sabe por quê, irmão? Porque todos
Todo salvo ora, todo salvo busca. Quem não é salvo ora se não quiser, mas o salvo, ele tem necessidade de clamar, ele tem necessidade de orar, ele tem necessidade de buscar a presença de Deus, ele tem necessidade de buscar a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque só a oração, ela faz a igreja crescer e prosperar. Só a oração, ela faz a igreja crescer e produzir. Tem muita gente por aí, com medo do coronavírus. Pode ter, eu não tenho nada contra a sua vida, eu não tenho nada contra a sua caminhada, contra a sua pessoa. Não, eu não tenho. Mas a minha Bíblia diz que certa vez uma mulher hemorrágica, 12 anos, ela escuta falar da fama de Jesus, porque a fama sempre vai primeiro do que o nome. Tem gente com nome que tem vida, e nome que tem vida, mas está morto. A Bíblia diz que a fama de Jesus chega. A mulher diz assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Pela lei, se aquela mulher se aproxima, ou se alguém se assenta onde aquela mulher se assentou, ele ficaria naquele momento impuro. A Bíblia diz que a mulher toca na orla do manto de Jesus. Sabe o que acontece? Jesus não fica impuro, a mulher fica purificada. A Bíblia diz que certa vez Jesus está pregando a palavra, Jesus já está anunciando a palavra. Aí vem um leproso e diz assim: Senhor, se tu queres, pode me curar. A Bíblia diz que Jesus estende a mão no leproso e disse: quero, seja curado neste momento. Eu quero dizer nesta noite que a maior epidemia que a igreja tem que lutar contra ela é a frieza da alma, a incredulidade, a religiosidade. Se o demônio não conseguiu parar essa igreja, o vírus já vai parar. Capítulo 17. Eu fico imaginando, se um crente tem poder na oração, imagina o Jesus orando, oh meu Deus do céu, e ele está intercedendo no capítulo 17 de João. Sabe por que ele está intercedendo? Ele intercede pela igreja. Aí ele vai dizer assim: Senhor Pai, eu te dou graças, porque nenhum daqueles que o Senhor me deste eu perdi, a não ser filho da perdição, para que se cumprisse o que estava escrito. E a Bíblia diz que ele vai orando e diz assim: Senhor, eu oro pelos discípulos, oro pela igreja, ora e diz pelos pastores, pelos aqueles que irão se converter ao Evangelho. Naquele dia você não sabe, mas a oração de Jesus já enquadrava você, já enquadrava a sua vida, já enquadrava o seu ministério. É por isso que você não vai parar, é por isso que a peste não vai te matar, é por isso que o inimigo não te tocou, é por isso que algumas pessoas não te tocaram. Agora eu vim tentando entender que é Jesus naquele dia, ele entra na autoridade da unção e ele cumpre o papel do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que ele diz assim: eis que eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. E a Bíblia diz que ele viu o outro Consolador. Quando ele viu o outro Consolador, a Bíblia diz que todas as vezes que a igreja se prostra para orar, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele se responsabiliza de pegar a sua oração e de levar a sua oração, mover primeiro, mexer, aperfeiçoar, dizer: você não está pedindo isso, ele quer isso, ele não está falando isso, ele está falando isso, a boca dele está dizendo isso, mas o coração dele de verdade, Senhor, quer isso. Assim é a função do Espírito Santo. Certa vez Josué estava pelejando contra 4 reis. A Bíblia diz que ele para e vai orar. Sabe qual é a oração de Josué? Para que o sol parasse. E Deus entendeu, mas não era o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Naquele momento o Senhor vai dar uma aula de geografia para Josué. Não, vem o Espírito Santo e ele vai levar diante de Deus a oração de Josué e diz assim: Senhor, ele falou o sol, mas ele quer que a terra pare a terra. A Bíblia diz que o Senhor parou o sol naquele dia. E sabe o que aconteceu, irmãos? A palavra de Deus disse que naquele dia
na oração. E ele vai levar diante do Pai. E ele vai levar diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus, então, ele vai contemplar a nossa oração, o nosso pedido naquele momento. Eu tenho que te dizer que o segredo da oração não está em quem ora. O segredo da oração está em quem leva a sua oração. O segredo da sua oração está em quem pega a sua oração e leva ela diante de Deus. Tem gente que está aqui nesta noite, que ele está passando por um momento muito paradoxo na sua vida, que talvez a melhor coisa seria voltar para trás, mas ele insiste e o Espírito Santo leva ele adiante e diz assim: se não tem porta, eu faço um muro, faço um portão, mas eu vou abrir a porta. Se o milagre talvez não vai acontecer na visão de muita gente, na lógica humana, fica tranquilo, porque eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. A oração de Jesus vai dizer: Pai, eu te dou graça, porque tem muita gente, e um daqueles que o Senhor me deu eu perdi. Quem lê a Bíblia Sagrada entende que o diabo queria Pedro e não Judas. Sabe que o diabo queria Pedro, ele não queria Judas. Mas só que Jesus entrou na guerra. A Bíblia diz que o diabo queria peneirar Judas no meio do trigo. Aí sabe o que Jesus fez? Eu roguei ao Pai pela sua vida, e ele te livrou, Pedro, porque Satanás pediu para te peneirar. A palavra rogar, sabe o que significa? A palavra rogar significa implorar. Eu imagino Deus implorando Deus e dizendo assim: eu quero ele. Satanás grita e diz: mas ele é meu. E Deus diz: eu quero ele, eu quero ela. Se não fosse a cruz, se não fosse o sacrifício da cruz, alguém já teria te arrancado quando foi arrancar o joelho. Meu Deus. Vamos a mensagem ao homem. Vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar. Ele respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? O homem replica dizendo: não,